vê que emagrece, mas na balança não. Quando a gente está fazendo atividade. Sim. É o peso do músculo ou o que que é? Porque tem muita gente que fala, poxa, eu tô indo tal, eu tô vendo que as roupas estão ficando mais folgadas, mas na balança não. Sim, existe uma diferença bem grande e até no meu canal do YouTube eu tento frisar bastante essa diferença, que é a principal diferença em estar magra e estar leve, né? Muitas vezes as mulheres, a gente vem de uma história em que as mulheres precisavam pesar uma quantidade adequada para ser modelo, lembra? Sim. Atrás, que tinha pesos, medidas certas, exatas. A Gisele, né, que é aquela mulher altíssima, né? Não, porque as mulheres elas se apavoram com os números da balança e não vê que o corpo esteticamente está. É o que eu sempre digo, às vezes 1 quilo a mais no lugar certo dá muita diferença. Sim. Você fala assim, nossa, eu perdi 3 quilos, se for de bumbum, sumiu com o bumbum. Verdade. Um bumbum grande, volumoso, ele pesa em média, os dois lados, né, 2,7 kg, por exemplo. Então, se você perder muita massa muscular, às vezes você fica com um bumbum grande, às vezes a mulher ganha massa, depende por exemplo. do biotipo dela, né? E acontece uma coisa que é muito, muito bacana de falar, que é, qual que é a diferença de um Fusca e de um Porsche? Não é o tamanho e nem o peso, é o desenho. Então, às vezes, você com 1 quilo a mais no lugar certo, ou 2 centímetros a menos de cintura, às vezes já dá uma impressão de emagrecimento muito grande. Sim. Porque se eu perder 2 centímetros de cintura e perder também 2 centímetros de bumbum e alguns centímetros de coxa, eu continuo com aquela impressão de uma pessoa cheia. Porque ainda está com uma visão carregada, né? Sim. Então a ideia da musculação, a ideia de um bom personal, é a ideia dele moldar o seu corpo não só no critério de peso. Porque às vezes você fala assim, eu quero ganhar peso, eu quero ganhar peso, eu quero ganhar peso. Às vezes você com 2, 3 quilos a mais, dá uma impressão visual muito melhor. Mas se for no lugar certo. Sim. Porque tem vários tipos de biotipo, né? Às vezes a gente acha assim, eu tô com tanto de peso, Luiz, eu não consigo saber, eu tô com tanto de medida, eu não consigo, eu preciso ver. Eu preciso olhar para entender se o ombro está destoando. Às vezes a mulher tem um ombro, uma estrutura muito larga em cima, e aí o quadril dela já é mais pequeno, né? Então dá aquela impressão de que ela tem um triângulo ao contrário, e nunca vai sair essa impressão se ela não se preocupar com esse tipo de treinamento. E às vezes os professores da academia convencional, eles não estão com tempo. Na verdade não é maldade, não é falta de capacitação, é porque eles precisam atender muitas pessoas. E eu acho que às vezes nem é pelo fato de ter que atender, pelo fato do aluno não conversar com o professor exatamente o que ele quer. Sim. O que ele almeja. Eles geralmente chegam e falam, eu quero emagrecer. E acha musculação, só vai fazer a musculação, vai tornear tudo, só quer emagrecer. Sim. Então, o professor em si não sabe realmente o resultado que a pessoa quer. Se ele quer fortalecer mais pernas, se ele quer trabalhar mais braço, se ele quer moldar, deixar por conta do profissional que sabe o e aí ideal que tá. para cada... Muitas vezes a pessoa chega com uma ideia, e é o que eu gosto muito de falar. Porque não adianta eu querer um bumbum grande se o meu tipo não dá, mesmo que eu cabe trabalhar... ali, né? A Gisele Bündchen nunca vai ser a Geise Arruda e vice-versa. Eu também Né? não. É assim, é o biotipo que é o importante. Eu tenho minhas pernas, minhas coxas muito bem desenhada músculo. Sim. Mas eu sei que eu sempre fiz academia, agora eu tô parada. Mas mesmo que eu fizer trabalhar só bumbum, eu nunca vou. Eu vou ficar meio que Débora Seco. E engraçado é que às vezes é o desenho. Sem quadril. E às vezes é engraçado é que não é o bumbum. É isso que tá o detalhe, né? Muitas vezes a gente segue os fisiculturistas. Por quê? Porque esse é o único esporte que é premiado aquele que conseguiu chegar com um corpo mais harmonioso. Ele tem uma zona de peso, é claro, né, para dividir as categorias, mas é a harmonia. Então, às vezes, o bumbum, a impressão do bumbum, que ele não está grande, às vezes é falta de quadrado lombar, por exemplo, é um exercício que não tem muito a ver com o exercício de glúteo. Ou, às vezes, é uma fraqueza no músculo que está atrás da coxa, porque eles inserem no mesmo lugar. Imagina o bumbum aqui e o músculo aqui. Quando você fortalece esse músculo daqui, ele traciona no mesmo lugar que o bumbum. Ele dá a impressão de que o bumbum levitou, ele aumenta. Então, às vezes, um bumbum grande não necessariamente é um bumbum bonito de se ver.
Às vezes você treina e ele não dá aquela empinada, ele só parece que você encheu a calça ou que você está com uma fralda. Mas não dá a impressão daquele bumbum torneado, porque é o detalhe que está faltando. E essa que é a ideia de você contratar um personal trainer que tenha, né, claro, É um essa visagismo, visão. né? Vamos dizer. É, o mais ou menos visagismo, isso. né? A pessoa Porque que... a pessoa tem que olhar Isso. O conjunto, né? anatomia, né? E Tem- ver o que é viável e o que não é. Porque às vezes as pessoas querem coisas que Sim. impossível. E às vezes tem um problema muito grande com os personagens, até uma crítica à área de educação física, é que às vezes o professor define o resultado do aluno. Às vezes ele tenta moldar toda como estratégia, o professor fala muito bem, né? Sim. Uma estratégia toda para mudar o que você quer, ao invés de atingir o seu resultado. Sim. Né? Então muitos professores têm essa mania. Que, por exemplo, a Carol, quando ela me procurou, ela falou que eu quero ganhar peso. Aí Exatamente. eu comecei a fazer um trabalho de identificar quais que eram os potenciais. Ela falou, quando eu faço musculação, eu começo a ver um resultado, mas é muito difícil. Eu como muito mais e aí eu começo a ver um resultado, mas se eu parar uma semana foi tudo embora. E essa que é o grande problema da atividade física. Para você ganhar condicionamento físico é bem rápido, mas para você perder é assim. É Dois mais palitos. rápido ainda. Sim. Eu sei isso, eu senti na pele. E aí tudo E vai com o passar- embora, aí as gorduras voltam em lugares diferentes também, é como se fosse um alívio, né? Você Ela faz anda no pelo local, corpo, quando né? começa e vai para lugares Sim. diferentes. E engraçado é que cada alimento tem a tendência de engordar uma região do corpo. É sério. Olha, essa eu não sabia, hein? Também não, vou evitar. Às vezes, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, às vezes tem alguma mulher ou homem, né? Tem a gordura localizada só na barriga. Homem principalmente, aquele calo, parece que é a barriga de cerveja. Eu ia te perguntar sobre Sim. isso mesmo. Sim. Qual que é? Esse calo é fraqueza de transverso e muita gordura intramuscular. O que é essa gordura? Essa gordura é uma gordura que se aloja intramuscular não, interna, né? Entre os órgãos. Ela fica sim. entre os órgãos, né? São chamadas gorduras viscerais. Viscerais, isso mesmo. As gorduras viscerais elas se acumulam e a gravidade age sobre essa gordura e os órgãos internos. A fraqueza da parede do abdômen deixa essa protusão Sim. se alojar. Essa gordura é uma gordura mais difícil de sair. É isso que eu ia falar. Ao mesmo tempo, se você seguir uma rotina adequada, ela é exponencial. Você vai perdendo ela cada vez mais rápido. Atividade física e alimentação. Sim, sim. Procurar o alimento Fazer o meio termo. que Só que essa especificamente, ela está muito relacionada à quantidade de carboidrato associada à gordura. Porque muita gente confunde, eu estou comendo, vou tirar a gordura e eu vou emagrecer. Não necessariamente. Por quê? Quase todos os alimentos têm um pouquinho de gordura. Sim. Quando você reduz a gordura que você ingere, o que isso muda no corpo? O corpo estoca mais. Se você diminui um pouco a quantidade de carboidrato, ele utiliza mais a gordura. Então, muitas vezes, a nutricionista ela é capacitada o suficiente para entender qual que é a relação que vai acontecer nesse corpo. Então, quando você tira a gordura 100%, às vezes é um problema. Sim. Quando você tira o carboidrato, também é um Também é um problema. problema. Então, a gente tem que pensar sempre, ao longo do prazo, o que está acontecendo. E, como você falou no começo, quando você perde peso muito rápido, você tem um problema. Para o corpo se adaptar ao seu peso atual, ele demora 3 meses. Ou seja, cada 1 quilo que eu perco, eu preciso me manter com esse quilo mais leve durante 3 meses para o meu corpo se adaptar. E é a mesma coisa com você, Carol. Quando você sobe o peso, o seu corpo também demora 3 meses para identificar que aquele é o seu peso. Pra acostumar. Para acostumar. Aí E por você quê? para com o Aí exercício, para, ele ele volta. E aí ele está começando a entender que ele precisa reeducar o metabolismo para reduzir um pouco, porque ele precisa manter esse quilo a mais. Aí você para de fazer atividade física e ele volta para o seu estado anterior. Então imagina o seguinte, cada 3 quilos que você perde são 9 meses que você precisa se manter. Nossa. Ou vice-versa, cada 3 quilos que sobe, você precisa. Vai ficando mais fácil com o tempo. Sim. Mas qual é o grande problema? Quando você perde muito, muito rápido, e você, por exemplo, já é treinada,
quanto mais treinado você é, menos treinável você é. Ou seja, quanto mais eu conseguir treinar, eu já fiz, menos eu consigo mexer na musculatura, porque ele está acostumado. Acostuma, sim. É o mesmo se acostuma com estímulo forte. Atleta, por exemplo, se acostuma num patamar. O Ronaldo, tirando o problema que ele tinha de tireoide desde sempre, aquela grande inchaço dele foi porque a rotina de treino era muito maçante. E quando parou das lesões Nossa, e tudo foi de mais, uma vez. foi de uma vez. O povo até assustou, né? Quem via assim, Sim. é um exemplo bom. É. E ao Mas contrário eu- também é real. Por exemplo, Eu já gente que vai tive- ganhando. Sim, eu já tive esse resultado, porque